Agora. Agora foi. Então, vamos lá, graça e paz, boa noite a todos. Na aula de hoje, nós vamos ver uma continuação aos nossos estudos das cartas paulinas. A gente viu já 1ª e 2ª Coríntios, a gente já viu Gálatas, e agora, abram suas Bíblias, por favor, na carta aos Efésios. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Estão vendo minha tela? Então vamos lá. Na carta aos Efésios, vocês vão perceber que essa carta ela é um pouquinho diferente da carta de Gálatas. O que vocês lembram da carta de Gálatas? Só antes de a gente entrar em Efésios, o que vocês lembram da aula passada? Como é que foi essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Quando ele escreveu, ele estava tranquilão, de boa? Foi exortação. Principalmente exortação. Ele estava dando uma bronca nos Gálatas. Né? E vocês lembram qual foi o tema principal? Qual foi o motivo principal da bronca? Logo no comecinho da carta. No capítulo 1, logo no comecinho, não lembro o verso exatamente, mas é bem no início. Ele já fala por que ele escreveu essa carta e por que ele estava bravo. Então, só para a gente lembrar, né? Eu não me engano, ele falava dos falsos mestres, não era isso que ele estava falando também? Entre outras coisas, sim. Mas ele começa falando, eu fico, assim, se fosse em linguagem moderna, né? Ele falaria algo tipo, eu fico impressionado como vocês caíram rápido. Como vocês estavam indo num caminho legal e viraram tudo do avesso. Então, quando ele começa a carta, ele já começa assim, ele já começa falando, olha, eu fico impressionado. E no meio da carta ele fala assim, eu queria saber quem é que falou isso para vocês. Quem é que falou essas coisas para vocês? Quem é que fez com que vocês mudassem tão rápido a tua compreensão, o teu raciocínio, a tua forma de agir? Né? Então, foi uma bronca, basicamente, a carta de Gálatas. Ele vai falando de várias coisas, dando a bronca e, obviamente, falando das coisas espirituais. Então, trazendo as pessoas de volta para Deus, de volta para a doutrina, de volta para o evangelho. Então, é uma carta que, ao mesmo tempo, ele dá uma bronca das coisas erradas que eles fazem e ele tenta conduzir, tenta trazer de volta aos cristãos, ou aos que permaneceram na fé, ele tenta trazer de volta para o evangelho. Na carta aos Efésios, vocês vão ver que é completamente diferente. Né? Tanto que existe uma discussão se foi Paulo mesmo o autor ou não. Na verdade, a discussão não dura muito, porque no primeiro verso, verso 1, capítulo 1, ele já fala Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus. Então, assim, a linguagem, ela é a linguagem de Paulo, é o jeito que Paulo escreveria uma carta. Então, não tem muita dúvida. Mas a carta ela é tão diferente no conteúdo, na forma, ela é tão mais leve, ela é tão mais... E, ao mesmo tempo, ela é mais densa. Né? A carta aos Efésios, ela busca... ela trata de temas extremamente altos, né? De temas elevados. Então, ele fala sobre o Evangelho, ele fala sobre Cristo, naturalmente, fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo, mas ele já leva para um nível a mais, ele já leva já dá aquele além. Né? Ele já parte do pressuposto que as pessoas que estão lendo essa carta já são cristãos maduros. Então, não é uma carta que ele fez aos Gálatas, que ele está dando uma bronca com suas crianças. Fala, gente, vocês não entenderam nada que eu falei? Em Efésios, não. Em Efésios, ele já parte do pressuposto que estão cumprindo e já dá aquele passo além, já dá aquele a mais. Né? Então, é uma carta que é muito... Ela é complicada, de certa forma, de ler, não é uma carta fácil, mas como é curtinha, dá para ler rapidamente. São 6 capítulos só, dá para ler em meia hora, talvez até menos. Como as outras, tá? A 1ª e 2ª Coríntios, cada uma também, meia hora você lê, Gálatas também, e Efésios da mesma forma, mas ela dá um pouco mais de trabalho, como é que eu posso dizer? Ela dá um pouco mais de trabalho intelectual para você compreender. Né? Então, mesmo se você já leu essa carta, a hora que você está lendo ela de novo, assim, linear, pum, um atrás do outro, um versículo atrás do outro, às vezes tem que parar e voltar.
né? Eu sempre faço isso. Eu estou lendo um pouquinho, aí para, volta, não, peraí, isso aqui está falando disso, disso, disso. Então, ele tem um jeito de falar que ele está tratando de coisas elevadas, ele está tratando de temas grandes, né? Então, não é uma carta simples, não é uma carta de simples leitura, ainda que seja rápido, mas o conteúdo espiritual dela é imenso. E ela tem um tema especificamente nela que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um pouquinho polêmico. Mas vocês vão entender que a polêmica, ela é falsa, ela é uma polêmica construída e não é real. Tá? Eu vou mostrar agora no estudo de hoje do que se trata essa polêmica e por que é uma polêmica que foi construída. O problema é que ela foi construída ao longo de milênios, né? Então, a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Mas antes de eu chegar na polêmica, vamos falar sobre a carta. Vocês estão vendo a minha cara ou vocês estão vendo o Efésios? O que está aí na tela de vocês? Efésios. Efésios, tá bom. Então já está certo. Bom, o tema da carta a gente pode resumir no capítulo 1, verso 10. Ela trata do plano de Deus de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a ideia básica aqui, e Paulo elabora muito bem essa ideia aqui na carta, é que Cristo ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas no mundo espiritual e no mundo físico. Cristo ele é o centro da vida no universo. Não é só no planeta, é no universo. Então, ele traz tudo para Cristo. Então, ele fala que Deus, quando envia Jesus, ele envia Jesus na plenitude do tempo, ou seja, na hora certa, quando o tempo está completo, quando o tempo é um momento adequado. E traz nele a dispensação da plenitude dos tempos em todas as coisas. Quer dizer, ele reúne em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Porque Cristo, ele foi homem, né? Mas ele é Deus. Então, ele é Deus, se tornou homem e voltou de novo a Deus e agrupando nele todas as coisas. E isso é um tema que é recorrente, eu já falei sobre isso várias vezes, vou falar mais uma. Por Jesus ter feito isso, por Jesus ter se tornado homem, ele ganhou de Deus a autoridade e o direito de julgar, porque ele sabe o que é ser homem. Então ele pode julgar como uns pares, não como uma criatura superior julgando uma criatura inferior. Ele foi Deus, ele se nivelou aos homens e se nivelando aos homens, viveu entre nós, comeu, sentiu fome, sentiu frio, sentiu sono, sentiu canseira, doeu o pé, e assim, como a gente, né? Sei lá se teve alguma dor de barriga, a Bíblia não fala, mas viveu entre nós, né? Ele sendo Deus, ele se fez homem, habitou entre nós e depois, com a morte e a ressurreição, voltou ao status original, voltou ao estado original, tá? Mas um resumo desse livro é isso aqui, que ele quer convergir em Cristo a dispensação de todas as coisas. E isso inclui também uma ideia que Paulo reforça em todas as cartas, em toda a teologia paulina, ele reforça isso e fala com bastante ênfase, que é o fato de que Deus ele não veio só para os judeus, ele veio para os judeus e para os gentios, ele veio para toda a humanidade. Então, quando Cristo não vem só para os judeus, ele vem para os judeus e para os gentios. E isso ele repete várias vezes em Coríntios, 1 Coríntios especialmente, ele repete várias vezes, né? Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Veio para os judeus, mas também para os gentios. Ele fala isso em Coríntios, ele fala isso em Gálatas, e aqui em Efésios ele reforça essa ideia de que Cristo, a boa notícia, o evangelho, a salvação, não é apenas para os judeus. E ele fala que ele se fez apóstolo, né, por meio de Jesus Cristo, o próprio Cristo fez dele apóstolo, para que ele levasse a boa nova aos gentios, assim como Pedro estava fazendo com os judeus. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, os detalhes da carta, o autor é Paulo, não tem muita dúvida sobre isso. Logo no Efésios 1:1 ele já começa com isso, falando Paulo, apóstolo de Cristo, e aí ele fala, olha, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esse trecho em Éfeso, aos santos, ok, mas o em Éfeso é um texto que em algumas das melhores traduções, um dos melhores textos, alguns deles não mostram um trecho em Éfeso.
Eles só falam Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Então, existe ainda uma dúvida se ele estava falando especificamente com os cristãos de Éfeso ou em geral com todos os cristãos. Mas essa carta, ela certamente vale para todos os cristãos. Independente de ele ter escrito ou falado especificamente para Éfeso, mas ela certamente é para todos os cristãos. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade, ele não muda o sentido do texto, nem de forma nenhuma muda o conteúdo. É apenas uma curiosidade. Tá? Bom, então, quando que ele escreveu? Ele escreveu quando Paulo estava preso após a visita a Jerusalém. Então, ele visitou Éfeso na segunda viagem missionária, e aí, quando ele foi preso, depois da terceira viagem missionária, que ele volta para Jerusalém, ele é preso, vocês lembram da história, né? Ele é aprisionado lá, fica um tempo preso em Jerusalém, depois ele é levado até Roma, fica um tempo em Roma antes de ser julgado. Então, ele escreveu essa carta em algum momento nessa viagem, ou durante a viagem, ou em Roma. Possivelmente ele já estava em Roma, porque ele envia, lá no finalzinho, dá para ver, no finalzinho da carta, ele envia a... Como é que é? Tíquico. Acho que é Tíquico o nome dele. Cadê? Tíquico. Ele envia esse camarada aqui para entregar a carta. Então é possível que ele estivesse preso em Roma quando escreveu. Mas pode ter acontecido em algum lugar no meio do caminho. Tá? A gente não tem certeza do local exato, mas a gente sabe que foi após a terceira viagem missionária, porque ele menciona logo no começo que, no capítulo 3, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então aqui ele está contando que ele era prisioneiro, e como ele já tinha passado por Éfeso na segunda viagem missionária, a próxima prisão dele foi quando ele estava em Jerusalém. Então essa carta foi escrita entre Jerusalém e Roma, tá? Em algum lugar, algum ponto no meio do caminho. E foi levada por Tíquico, que também levou as cartas aos Colossenses e a Filemão. Então a gente vê que esse Tíquico ele aparece outras vezes. Possivelmente Paulo escreveu as 3 cartas em seguida, ou próximo uma da outra, entregou para Tíquico e ele entregou de uma vez para todo mundo. Tá? Por quê? Por que ele escreveu essa carta? Ele fala a respeito da vida cristã e da igreja. E ela é direcionada aos cristãos em geral. Ainda que tenha sido escrita para os Efésios, ela fala da vida cristã e é para os cristãos. Como eu disse logo no começo, aqui não é para cristão novato. Ainda que tenha, obviamente, um resumo do Evangelho, e a gente vai ver isso logo no capítulo 2, mas ele trata de temas elevados. Então, ele trata de salvação, ele trata de justificação, ele trata de temas mais altos do cristianismo. Então, o esquema da carta, a gente pode separá-la em 2 pedaços. Do capítulo 1 ao 3, a gente vê uma questão mais doutrinária. Então, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre para os cristãos, né? E a ideia básica é que os cristãos são um só povo, independente de ser judeu ou gentil. É um povo só, um só corpo, uma só causa. Né? E por causa da morte de Cristo na cruz, erro de versículo. Está com erro no meu PowerPoint, isso sim. Não é erro de versículo nada aqui. Aí volto para trás. E a segunda parte, que é uma parte prática, que é a nova vida em Cristo. Então, tudo bem, aceitei a Jesus, e agora, o que eu faço? Então, está aqui, do 4 ao 6, ele fala o que você faz. E aí, no 4 ao 6, a gente vai ver que no 4 ele fala o que você faz, e um pouco mais para frente, no 5 e no 6, ele fala o que você não faz. Então, no 4 ele fala o que você deve fazer, como é que um cristão deve agir, como é que você deve... agora que você é cristão, e aí, o que eu faço? E no 5, ele fala, bom, e o que eu não posso fazer? O que eu não devo fazer? E no 6, ele fala o clássico texto que todo mundo conhece, que são acho que é o finalzinho do 5, que ele fala da armadura, né? A armadura espiritual. Bom, então, capítulo 4. Abra, por favor, a carta aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler junto. Aqui eu peguei alguns trechos-chave, algumas partes mais importantes. Deixa eu ver se antes de chegar no 4, se eu pulei alguma coisa. Já falei
1:10, né? Plenitude do tempo. Aí ele fala, no comecinho do capítulo 2, antes de chegar no 4, no comecinho do capítulo 2, ele faz um resumo do que é o Evangelho. Né? Então, qual que é a novidade de vida, qual que é a novidade do Evangelho, por que ele é... Qual é a importância do Evangelho? Então ele fala, eu estava morto para o pecado. E Cristo veio, aqui no 2, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no 8 ele repete, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui ele está explicando, né? Eu estava morto, eu estava em pecado, mas Deus enviou a Cristo na plenitude do tempo, e nós éramos ainda, por natureza, filhos da ira. Mas que Jesus veio e tirou a gente do pecado, tirou a gente do erro e nos levou para a salvação, porque pela graça sois salvos, não por obras, né? Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo por mim mesmo. Eu tenho a salvação como consequência da obra redentora de Cristo, pela graça de Deus. Outro dia eu estava vendo não foi uma pregação, foi um comentário, eu me esqueci o nome do rapaz, mas ele estava falando que como é que ele falava? Que Deus, que o homem tinha que buscar Deus, porque o homem, Deus não conseguia mais chegar até o homem. Como é que era aquele negócio? A Paula está aí? Você lembra, Paulo, que aquele cara estava falando lá que o homem, Deus, ele tentou chegar até o homem, mas aí depois do paraíso ele não conseguiu. Depois do paraíso, Deus não chegava mais até o homem, e era o homem que tinha que buscar Deus. Do Pierro, né? Pierro. É. Então, a gente viu isso aí, mas isso aí... Não, que precisa dar que Tem que abaixar o volume lá, tá dando eco pra caramba. Tem que abaixar o volume. Precisa da autorização de Deus. Isso. Então, eu estava falando, esse comentarista, né? Ele estava falando que Deus precisa da autorização do homem para poder chegar. Né? E, na verdade, é o oposto. O homem é incapaz de chegar a Deus por si só. Não tem nenhuma obra ou nada que ele faça que consiga chegar a Deus. A gente só consegue chegar a Deus porque Deus nos busca. E a história da Bíblia é a história de Deus buscando o homem. É a história de Deus falando, vem para cá, vem para mim, abandona o teu pecado, larga tuas coisas ruins, larga o que está fazendo de errado, vem para mim. A gente vê isso no Antigo Testamento inteiro até que chega Jesus. Então Deus manda profetas, Deus manda Noé, Deus manda Moisés, Deus manda Davi, Saul, todos os profetas, os juízes, antes dos profetas Deus mandou os juízes e ajudou o povo por meio dos juízes. Assim, de todas as formas possíveis, Deus tentava trazer o povo de volta. E o povo sempre acabava pecando novamente. Aí Deus ia lá, mandava um outro mensageiro e fala, ó, vocês estão pecando. Se você for ler os profetas, todos eles têm praticamente o mesmo sentido. O povo está pecando, tem que deixar o pecado, senão Deus vai punir. Você tem que deixar o pecado, senão Deus vai punir, até que eventualmente Deus pune. Né? Aí vem a invasão babilônica, vem a invasão dos assírios, enfim. A gente já conhece essa história. Mas o fato é que a história da Bíblia é a história de Deus buscando o homem. Né? E não o contrário. Por quê? Porque pela graça, salvos. Diga. Uma coisa que eu estava pensando aqui comigo, né? Por exemplo, quando eu vejo assim o plano de Deus no Velho Testamento. Então, vai lá. Ele escolheu um povo, trabalhou com o povo se desviou dele, deu a lei para o povo povo não conseguiu cumprir a lei, e Deus sempre mandando profeta, chamando ao arrependimento, e sobe, cai, e desce, e sobe, até que chegou uma hora que ele vira e fala, e põe Jesus. Quando eu vejo Jesus, é aquele momento que tem um divisor de águas, porque Jesus consegue pegar aquela salvação. A impressão que eu tenho era só para o povo judeu, e ele estendeu para todos os povos da terra. Então, quando eu vejo, quando entrou Jesus, digamos assim, na humanidade, ele literalmente deu a salvação para o mundo, porque antes um romano não poderia ser salvo, em teoria um egípcio não poderia ser salvo, e logicamente nós que hoje já somos, sabe lá Deus que povo, né? Não poderíamos ser salvos. Então, assim, eu noto que o Novo Testamento ele é um divisor de águas muito grande com questão à lei, você não acha? Concordo parcialmente com o que você falou. Por que é parcialmente?
Porque o plano de Deus sempre foi resgatar a humanidade inteira. E ele instituiu o povo judeu como sacerdote. O próprio Antigo Testamento fala: sois sacerdócio santo, vocês são sacerdotes. O que faz um sacerdote? Qual que é o papel do sacerdote? É levar o povo à adoração. E o povo judeu era o povo sacerdote da terra. Então, o objetivo do povo judeu era levar o planeta à adoração. Então, por meio do povo judeu, é que a palavra de Deus seria levada a toda a humanidade. Porque ele fala, né, primeiro os judeus, depois os gentios. Isso está no Novo Testamento, mas está no Antigo também. Né? Porque quando Deus instituiu a lei, ela não instituiu a lei só para o povo, ele instituiu a lei para os homens, né, para a humanidade. E quando ele selecionou o povo de Israel, ele selecionou para servir de mensageiro. Então, o povo de Israel era para levar a mensagem. E só que eles continuavam pecando e pecando e pecando. Então, ele ficava naquele altos e baixos, né? Volta para Deus, pecou. Vai para Deus de novo, pecou de novo. Vai para Deus de novo, pecou de novo. Até que ele fala, não, chega, né? Então, agora vou mandar Jesus. E Jesus veio e acabou com essa história. Aí, eu me lembro até aquela parábola, até sem querer complementar aí no caso, eu lembro até daquela parábola que Jesus fala que Deus era como um rei, que ele fez uma festa e o pessoal não veio para a festa, ele falou, então abre os portões e vai e convida quem estiver lá fora para dentro da festa. Querendo mais ou menos mostrar para a gente o seguinte, que quem não tinha aceitado a Cristo era o povo judeu. Então, vamos abrir o castelo e chamar todo mundo, quem estiver para dentro. Então, mas eu vejo dessa forma. Eu vejo que assim, o povo judeu não tendo aceitado a Deus, não levou essa mensagem para os outros povos. Então ele removeu, não removeu, mas ele falou, então dá licença, deixa que eu vou. Né? E aí ele falou, abre a festa para todo mundo. Já que o povo judeu não fez, então chama eles, manda vir e vamos conversar. Né? Mas de qualquer forma, a ideia básica é que nós somos salvos desde sempre pela graça. Em Coríntios a gente vê que ele menciona, né, que Abraão, ele também não foi justificado por obras. Mesmo Abraão foi justificado pela fé. E a fé em quê? Fé em Deus. Né? E aí por quê? Porque Deus, pela graça, ele salva quem tem fé nele. Pela graça. Então é errado quando Oi? Uma igreja falar, não, se você não fizer a obra de Deus, você vai para o inferno. É errado dizer isso, então. Que não é por obra que eu sou salvo. Eu acho que não é assim tão binário, não é? Se você não fizer, vai para o inferno. Não é assim que funciona. Agora, porque assim, desculpa, queria até mostrar outro exemplo. Que quando eu vejo a parábola, por exemplo, dos 10 talentos, ele me diz o seguinte, que se eu não fizer a minha parte, não fizer alguma coisa com o talento que Deus me deu, eu vou ser jogado para fora e lá vai haver pranto e ranger de dente. Pelo menos isso mostra, né? O que está lá na passagem. Mas agora, ao mesmo tempo, é que nem eu fico falando, tem igrejas que às vezes pregam que se eu não fizer a obra de Deus, eu vou para o inferno. Então, eu não sei se a minha salvação ela é por fé e por graça de Deus ou se é por a obra que eu estou fazendo. Aí bate aí a confusão. Né? É o quê? Um pouco de cada? Existe uma inversão no sentido digamos, da salvação. Né? Porque a obra, ela não é o que causa, o que provoca a salvação. A obra ela é consequência da salvação. Então, não é que eu faço a obra para ser salvo. É como eu sou salvo, eu devo fazer a obra. E aí, quando a igreja fala, se você não fizer a obra de Deus, você não está salvo, você não vai para o céu, não significa que você vai ser salvo porque você fez a obra, mas significa que se você não está fazendo a obra, pode ser uma indicação de que você não foi salvo, entendeu? Mas não são complementares? Assim, tipo, a fé sem obra ela é morta? Não fala isso na palavra? Não, são complementares. A obra ela é consequência da salvação, não a causa, não o motivo. Então, é uma coisa que é automática. A pessoa tem fé, ela vai querer trabalhar, ela vai querer... Sim, Morgana, também não tem muito a ver com a questão do que é obra, para a pessoa que falou que você não está fazendo a obra. Por exemplo, quando você está aqui ensinando para a gente, você está fazendo a obra. Quando eu estou num lugar e estou falando de Jesus, sei lá, para crianças, eu estou fazendo a obra. Quando a irmã Amanda está ensinando as crianças aos domingos, está fazendo a obra, ou seja, é muito subjetivo fazer a obra. Eu acho que na nossa sociedade nós colocamos que, tipo assim, quem está fazendo a obra é o pastor que está no púlpito, ou o irmão que está trazendo um monte de irmão para a igreja, mas tipo, cada um tem o seu chamado e cada um faz a obra conforme Deus mandar, né?
E às vezes a questão de fazer a obra, ela às vezes é muito subjugada porque cada um interpreta de uma forma e acha que o pessoal não está fazendo a obra. Eu não sei o que o irmão Rodrigo fez hoje, mas talvez hoje ele exortou alguém, coisa que eu não fiz, mas talvez hoje eu louvei a Deus com outras pessoas, então cada um tem o seu papel na questão de fazer a obra. Eu vejo assim. Eu concordo com a Marília também. E se você perdoa também teu irmãozinho ou alguém que pisou, né? Você também está fazendo a obra, né? Perdão, reconciliação, o amor, o serviço, isso tudo é fazer a obra. A oração. Né? A oração. Gente é gente em qualquer lugar, né? Não tem jeito. A gente É engraçado. obra Eu via muito prêmio na minha infância do seguinte: fulano é católico não praticante. Eu nunca entendi muito bem qual era o conceito. Um cara ser cristão não praticante. Então, assim, eu não consigo entender muito bem. Nesse caso, seria o quê? Ele simplesmente, não, eu aceitei lá, eu sou católico não praticante, mas eu já aceitei a Deus, então estou salvo, então não preciso fazer nada. Seria mais ou menos isso? Isso nesse eu não caso, entendi. Mas só em relação, só para a gente... A questão da obra, assim, a gente confunde muito fazer a obra com a obra que é visível. Então a gente fala, o pastor está lá na frente no púlpito, o músico que está lá na frente tocando, está todo mundo vendo eles fazendo a obra. Mas ninguém está vendo aquele irmãozinho que está orando a semana inteira. Porque ele está cumprindo o mandamento, que é orar no quarto fechado. Não é orar de pé na praça, né? Não é orar nas esquinas, como fazem os fariseus. Mas que está fazendo a obra, ele está orando, ele está cumprindo, ele tá fazendo cada um dentro da sua... É o que a Marília falou, que a Paula concordou. E o Rodrigo também, né? Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu dom, e a gente deve aplicar esse dom, esse talento, conforme Deus nos dá. Se Deus nos dá usa um, se Deus dá 5, usa 5, se Deus dá 10, usa 10. Né? A gente tem que cumprir ou fazer a obra conforme o meu dom, conforme a minha capacidade. Tá? Bom, mas voltando aqui para o texto de Efésios, tudo isso é útil, mas é importante que a gente saiba que, pela graça, sois salvos. Não por obra, para que ninguém se glorie. Então, seguindo aqui, eu estou lendo no 4, no 2... Não, a partir do 3. No 3:1 eu já li, né? Por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Deixa eu botar a Bíblia aqui na minha frente, que eu fico de lado aqui. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, aqui, ele está de novo justificando o seu apostolado. Então, a gente viu que ele faz uma defesa forte do apostolado quando ele escreve aos Gálatas. Aqui em Efésios, ele só faz um comentário rápido, porque, assim, vocês já sabem disso, mas eu estou escrevendo só para deixar registrado. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, vocês já sabem. Né? Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aí, ele começa a explicar esse mistério. Né? Qual que é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é que Deus, ele quer todos, ele não quer só os judeus. Aqui, a partir do 6, ó, deixa eu projetar a tela. Espera aí, só um instantinho, como é que projeta aqui? Pronto. Então, dá uma olhada aqui, a partir do 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, aqui, ele está mostrando, ele está falando, olha, isso aqui estava escondido e foi revelado. Qual que é a revelação? Deus não é só para os gentios, não é só para os judeus, ele é para os gentios também. Então, e aqui um pouquinho mais para baixo, no 9... no 9 ele fala, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Está aí o objetivo da igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta e ela é revelada através da multiforme... Da grande quantidade de dons que a igreja tem. E quando eu digo a igreja, é a igreja como um todo. Então, eu tenho um dom, você tem outro, eu tenho outro, eu tenho outro, e no conjunto da obra, a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus para o mundo.
Aí tem um texto um pouquinho mais para baixo, ele tem um trecho clássico também, né? Que no 20, no 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, aí sim chegamos ao 4. Eu não tinha feito um slide do 2 e do 3, agora eu tenho um slide do 4. Então, peraí, deixa eu projetar o slide do 4. Está aqui. Então, vamos lá. Abram a Bíblia no capítulo 4. E aí a gente vê várias dicas, né? De novo, não é uma lista exaustiva. E por exaustiva eu quero dizer que ela está completa com todos os itens. Mas aqui tem muitos dos itens mais importantes de como um cristão deve agir. Então, aqui ele tem um exemplo, olha. No 4:25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Peraí. Pronto. Aqui. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. No 26, irai-vos, mas não pequeis. O que vocês entendem por esse verso? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que significa irai-vos e não pequeis? Bom, a gente às vezes se fica irritado com uma situação, com um problema, mas a gente não deve ter uma atitude que seja desagradável a Deus ou que acabe agindo da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um mal contra mim. Eu posso me irar com essa pessoa porque ela fez um mal contra mim ou contra outra pessoa, mas eu não devo retribuir esse mal com o mal. Eu não devo fazer como ela fez comigo ou com outra pessoa. Eu entendo dessa forma. E outra coisa que esse versículo fala na sequência, que você mencionou, de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, eu entendo para mim pelo seguinte: se você brigou com alguém, vai se conciliar com ela, se possível, antes de acabar o dia. Entende? Às vezes eu tento trazer isso para dentro da minha casa. Se eu briguei com a minha esposa, a gente evita de dormir e descansar juntos sem antes a gente se reconciliar de alguma forma, porque a gente não pode dormir assim, brigado um com o outro. Eu tento levar dessa forma, para não deixar o sol se pôr sobre minha ira com ela. Eu, pelo menos, uso dessa forma. Todo mundo concorda com o Rodrigo? Eu concordo. Sim. A Paula falou sim lá na cozinha, mas ela esqueceu de tirar o mudo. Eu ouvi o sim. Bom, então, tá correto, Rodrigo, está totalmente correto, é exatamente essa a ideia. E só acrescentando outro item, a questão aí do irai-vos, mas não pequeis, a gente pode ver inclusive em Jesus, quando Jesus derruba a banca lá no templo. Quando ele sai derrubando as bancas e expulsando os vendedores e tudo mais, ele não fez isso calmamente, ele não fez isso, você poderia, por favor, me dar licença? Não, ele virou a banca, ele saiu quebrando tudo. Então ele está virado. Mas o estar irado não significa que ele pecou. O pecado estaria no ódio. O pecado estaria, por exemplo, se você levasse isso para outro dia, ou se você buscasse uma vingança, ou se você nutrisse um sentimento principalmente relacionado ao ódio, né? Então você ficar irado com algumas situações é humano, é perfeitamente humano, mas não pequeis. Então você pode até sentir a ira, mas você não deve usar essa ira para pecar. Por exemplo, agredindo a pessoa. Então você pode até estar irado, mas você não pode agredir a pessoa. Você pode até estar irado, mas você não pode xingar, ofender a pessoa. Você não pode brigar, gritar, chutar, bater, enfim. Você não pode reagir ou usar essa ira como uma forma de você manifestar o ódio, de uma forma de você manifestar agir de uma forma agressiva, né? Então você pode até irar, porque isso é natural, você ficar irritado, mas não peque. Então é como você lida com a ira, a questão aí, né? Então, e o Rodrigo deu um exemplo bom e é importante, né? Se você está irado, principalmente dentro de casa, com a esposa, com os filhos, acerta isso antes de dormir. É importante isso, acertar antes de dormir. Porque se você dorme, amanhã você não vai falar sobre isso, depois de amanhã você não vai falar sobre isso, e aí você pode ter um negócio que daqui a 10 anos volta. Daqui a 10 anos você fala, lembra aquele dia em outubro de 2016, que você falou isso, que eu fiz, entendeu? Então, fala, acerta na hora, não deixa para amanhã, né? Então, não peca, e não dá espaço para o diabo. Essa é a questão do nem deis lugar ao diabo, é exatamente isso. Porque
Porque se você não acerta, se você não pede perdão, se você não perdoa, e é principalmente relacionado a isso, né? O perdão, exercer o perdão, o diabo ele acaba tendo lugar na tua vida. Por quê? Você não perdoou ou não pediu perdão, aí o diabo fala, tá vendo? Ele não gosta de você, tá vendo? Não sei o quê, começa a te dar ideia começa a te dar ideia. E você já está irritado, você acaba ouvindo aquela ideia e fala, isso mesmo, tá certo, não sei o quê, e aí peca. Então, Paulo só podia ter colocado uma nota de rodapé dizendo que é difícil pra caramba. Mas isso é mesmo. É só pelo poder do Espírito Santo, porque por mim mesmo a vontade é fechar a mão e dar na cara. Em várias situações. Não, é que nem aquele filme. Que horror, irmão. Eu, hein? Que horror. Não, tem hora que dá, que a gente fica irritado e tal, mas que, assim, a gente não pode pecar em relação a isso e nem dar lugar ao diabo. Bom, seguindo adiante aqui é meio óbvio. Aquele que furtava, não furte mais. Acho que não tem nenhuma dúvida aqui, certo? Estou passando uma moto barulhenta aqui. E aí o conselho que ele dá é trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Então, perceba que ele diz, trabalhe não para ganhar dinheiro nem para comer, mas para acudir o necessitado. Na sequência, verso 29, 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando eu era novo, eu achava que palavra torpe era palavrão. É também, mas não só. Palavra torpe é aquela palavra que ofende. Às vezes, você pode gritar de uma forma gentil e sussurrar de uma forma ofensiva. Então, não é gritar, ou brigar, ou xingar, ou falar palavrão. É o que você fala. Às vezes, uma coisa que aparece ser positiva, dependendo da forma como você fala, é extremamente negativa. Né? Então, por exemplo, se eu chegar para, se eu chegar para o Carlos e falar, ei, Carlos, pô, você tá bonito hoje, hein? O Carlos vai olhar para mim e falar, obrigado. Agora, se eu chegar para o Carlos e falar, bonito, hein? Isso lá é coisa que se faz? É a mesma coisa, é bonito do mesmo jeito. Só que não, né? Você gostou. Ou então fala assim, sei lá, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Ou vem aqui, vem aqui, vem, eu vou te dar um abraço. Percebe? É a mesma coisa, a mesma frase. Então eu entendo esse palavra torpe dessa forma. Quando ele fala não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, tem muito mais sentido de uma palavra ofensiva do que um palavrão. Porque você pode ser ofensivo gentilmente. O político adora fazer isso. O político adora ser ofensivo gentilmente. Fala, não, porque vossa senhoria é da mais alta estirpe e está querendo falar que você é um ladrão sem vergonha. Né? Você é um magnânimo senhor, tá xingando a mãe do cara gentilmente. Né? Eu não sei fazer isso, mas eles fazem isso com maestria. Enfim. Brincadeiras sarcásticas, né, Rô? Pois é, o sarcasmo, quando bem usado, ele é humor, ele é engraçado. O problema é o sarcasmo ácido. Esse aí também. Então, de novo, falar a mesma coisa de uma forma gentil e com humor é uma coisa. Você fala de uma forma ácida, às vezes a mesma frase tem um sentido diferente. Então, não sai da vossa boca. Nenhuma palavra torpe não é necessariamente um palavrão, mas é alguma palavra ofensiva, seja ela um palavrão ou não. E aí ele continua. Na dúvida, fale. Oi? Na dúvida, fale só que seja construtivo, né? É o que está falando aqui na consequência, na continuação. E sim, unicamente é que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então não fica falando besteira, não fica sendo ofensivo, não fica xingando, fala quando for para edificar. Se não for para edificar, é melhor ficar quieto. Tem um provérbio que fala isso. Se não for para edificar, é melhor ficar quieto. Cadê? No 31. E tem uma questão aqui do não entristeçais o Espírito de Deus. O que significa isso, hein? Essa é interessante. Me lembro daquela questão do pecar contra o Espírito Santo. Ele é parecido. Ele é um passo anterior ao pecado contra o Espírito Santo. É que é entristecer. O que vocês acham que é isso? Quando você se desvia do caminho. Não entendi. Quando você está pecando, você entristece o Espírito Santo.
Exatamente. Você peca. Quando você peca, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque, lembra, o Espírito Santo, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou o Espírito. E o Espírito é conosco o tempo inteiro. Então, quando a gente está pecando, ele está vendo a gente pecar. E ele não vai impedir você de pecar. Ele vai deixar você pecar. Mas ele vai ficar triste com isso. Ele não vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz quando você se arrepende, perdoa, pede perdão, aí ele vai ficar feliz. Mas você pecar, você está entristecendo ele. E aí tem uma lista de coisas que você pode fazer que entristece o Espírito Santo. Está logo na continuação, aqui no 31. Capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui ele dá uma lista das coisas que você deve deixar de fazer e, ao contrário disso, você deve fazer outras coisas. Então, 31 e 32 também são mais dicas de como um cristão deve agir. E no 5:1 ele resume: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, aqui ele faz um resumo de tudo que ele está falando até agora. Sede imitadores de Deus. Nota que aqui ele põe Deus e Cristo no mesmo nível, tá? Sede imitadores de Deus e andar em amor como também Cristo nos amou. Então, aqui ele põe Deus e Cristo na mesma plataforma. Também é um dos versos que reforçam a questão da Trindade, tá? E um pouco antes ele fala do Espírito de Deus. Né? Então ele já falou do Espírito, falou de Deus, falou do Filho. Ele está o tempo inteiro ligando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma coisa, como um conjunto único, né? Como uma pessoa, um Deus único. Bom, e aí no 5:3, peraí, deixa eu ver. Tá, a gente acabou o capítulo 4. E aí o resumo, né? Sejam para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E eu não estou mais compartilhando a tela, né? Então vocês não estão vendo. Peraí. Pronto, agora sim. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. E aí, no 5, ele começa a listar as coisas más. Então, no 4, ele falou das coisas boas, e no 5, ele fala do que eu devo evitar. Então, no 4 o que eu tenho que fazer. No 5 é o que eu não devo fazer. Aí ele começa logo no verso 3 falando assim, ó, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Então, assim, não é para de fazer, nem fala sobre isso. Não faz e não fala e não... Você nem deve mencionar esse tipo de coisa. Oh, meu Deus. Impudícia. Não, impudicícia. Essa é boa. E toda sorte de impureza. Ou cobiça. E sabei disso. Quer ver? No verso... no 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Quem já tem um pouco mais de idade, pode traduzir para mim o que é chocarrices? Ou um pouco mais de idade, ou um pouco mais de cultura? O Google. Google. Vai no Google, fala para mim o que é chocarrices. Alguém achou? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Sabeis, pois isso. Procura no Google, depois fala para mim, tá? Sabei, pois isso. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Peraí, tirou do mudo. Ô, Rê, aqui tem chocarrice, significado bíblico. Gracejo desabusado, insolente. Tá aí. Isso é uma coisa que a gente... Aí tem só chocarrices, que daí eu não vi, eu só vi esse significado bíblico. É parvoíce. Correto. Isso é o tipo de coisa que a gente deve evitar. É um
arrogante, né? A Paula achou aqui, o que era, Paula, que você tinha falado? Arrogante acho que está certo também, é um outro sentido, mas você não deve ficar provocando os outros, em resumo, você não deve ficar provocando os outros para que... Hoje em dia, um termo atualizado de chocarrice seria bullying. Eu acho que esse é mais conhecido. A gente não deve praticar bullying, tá? Não ficar provocando os outros, não ficar perturbando os outros, essa é a ideia. Por quê? Porque Errou. Fala de zombaria e desrespeito. Exato. Como no geral. Bullying. Parvice, em português. Fazer parvice. Parvice. É que parvice é um termo de português. É que a gente não usa muito. Nós usamos. Nós usamos. Aqui não. Parvice. Eu até já ouvi essa expressão, mas é pouco comum aqui no Brasil. Mas vamos lá, por que eu não posso fazer isso? Porque nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? Então, essas coisas devem ser evitadas. E que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Portanto, não sejais participantes com eles. Eu estou lendo do 6 e o 7. E aí, pulando para o 11... E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. No 15, vede como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é nécio? Tolo. Tolo. Então, vede prudentemente como andais. Toma cuidado, não anda de forma tola, anda como sábio. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, olha só, é uma atrás da outra, uma atrás da outra. E mais uma aqui, no 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse capítulo 5, ele é praticamente inteiro dicas práticas de como o cristão deve agir. Tá aí. Você tem alguma dúvida do que é ser cristão? Mostra o 4, como é que um cristão deve ser, e o 5, como é que o cristão não deve fazer. Tá? E aí, no 6, ele começa a parte que acabou virando polêmica, mas assim, é o que eu falei no começo. Ele só é uma polêmica, mas é uma polêmica construída. Por quê? Então vamos lá, vamos começar do começo. Antes de eu explicar para vocês, eu queria que vocês me falassem. O que significa mulheres sejam submissas ao seu próprio marido? Traduz isso aqui para mim. O que é? Mulher seja submissa ao seu próprio marido. Submisso é estar sob a missão, no caso, né? Por exemplo, eu acho que o sentido que dizia o seguinte, que as mulheres têm que estar sobre a mesma missão que o marido, tem que estar junto, tem que estar lutando junto pelo mesmo objetivo. Isso está correto. Alguém mais quer comentar? Como ajudadora, né? Correto também. O que mais? Renato, pode-se dizer que, talvez, né, no meu ponto de vista, num português mais atualizado, seria a parceira? Não entendi. Seria o quê? Parceira, sim. Coajudadora, parceira, auxiliadora, trabalhando junto na mesma missão. Todos esses termos têm a ver com submissão, né? E o verso continua, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí, qual que foi a polêmica dos últimos 2000 anos? O povo para a leitura aí. É simples assim. Eles param de ler aí. Porque a mulher tem que ser submissa, porque o marido é o cabeça do lar. Só que olha o que vem em seguida. A mulher tem um versículo, 2 na verdade, 22 e 23. Seja submissa como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Agora, e o marido? O que o marido tem que fazer? Olha só, no 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, cadê? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o pessoal só lê a parte do mulher tem que ser submissa ao marido, né? Mas ninguém lê a parte do marido
tem que amar a esposa tanto quanto Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Cristo se entregou por ela até a morte. Então, assim, quem ama sua esposa, isso o próprio verso diz aqui logo em seguida, quem ama sua esposa não maltrata ela. Quem ama sua esposa não subjuga ela. Então, submissão não significa subjugar. Submissão, e essa é a palavra para o marido, não significa que você tem autoridade e poder sobre sua esposa. Pelo contrário, assim também, olha no 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E no meio do 29, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quer dizer, você tem que amar a sua esposa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que tratar bem dela, você tem que se entregar por ela, você tem que fazer tudo por ela. É isso mesmo. Então, quando você fala que a mulher tem que se submissa ao marido, todo mundo fala, tá vendo? Você tem que se submissa. Tá, mas e o marido? Faz o quê? Você percebe que existe uma troca aí? Que existe uma submissão mútua? Da mesma forma como a mulher é submissa ao marido, o marido tem que se entregar pela mulher. Então, você tem uma troca. Não é uma coisa, só a mulher tem que obedecer tudo que o marido manda. Não é isso. Não é disso que esse verso está falando. A polêmica toda, ela nasce da palavra submissão como ela é vista pelo mundo. Porque o conceito de submissão, para quem não é cristão e vê por fora, ele vai entender que a pessoa submissa é uma pessoa passiva, uma pessoa que obedece calado, que ela não tem atividade, que ela não faz nada. Eles não entendem esse conceito de estar sob a missão. E se o conceito que se tem é outro, pelo menos não estou falando na questão cristã, mas na questão da sociedade como entendimento. Se você fala o que é uma pessoa submissa, lá fora todo mundo vai dizer para você que é uma pessoa passiva. Sociedade machista. Pois é. E aí está o erro. Eu acho que o erro não está na Bíblia, o erro está no machismo da sociedade, que usa só o primeiro trecho. A mulher tem que se submeter, mas não lê o segundo, que o homem tem que se entregar por ela, tem que amar ela, tem que amar como a seu próprio corpo, amar como Jesus amou a igreja. Então ele dá um exemplo aqui que é um nível tão alto que assim, o amor de Jesus pela igreja é um amor sublime, é um amor eterno, é um amor grandioso, é um amor completo. É assim que o marido deve amar a sua própria esposa e cuidar dela. Ao mesmo tempo que esse trecho trata de coisas espirituais, trata de coisa bem prática, porque ele fala aqui, antes alimenta e dela cuida. Quer dizer, é bem prático isso aí. Então, não é só a questão espiritual e grandiosa. Não, tem o prático também. É cuidar da esposa, é tratar dela. Né? Então, essa polêmica, por isso que eu disse que é uma polêmica fabricada, porque se você só lê uma parte dela, você não entende o que o texto está querendo dizer. Né? E aí, no final, ele meio que junta tudo. Então, no 33, ele fala, não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E as esposas, respeite o marido. Então, quer dizer, você tem aí uma troca, você tem um círculo, né, de amor. É a esposa amando o marido amando a esposa, e os dois juntos na mesma missão. Tá? Em relação aos filhos, também esse trecho ele é bem direto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Então está aí uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, e você vai ter uma vida longa. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? Então aí você tem de novo o relacionamento entre pais e filhos, que é bem direto. Né? Você educar o seu filho na admoestação do Senhor. Então você ensina a ele a palavra de Deus e para que ele cresça, né, com o conhecimento da palavra. E quando diz respeito a servos e senhores, isso também teve um erro histórico, porque teve gente que usou esse trecho para falar sobre escravidão. A igreja do sul dos Estados Unidos, por muitos anos, por séculos, usou isso aqui para falar que não, a escravidão está na Bíblia, é permitida e está tudo certo. Né? E não é isso, não é disso que esse trecho está falando. O que ele está falando é para você sempre estar se dedicando. E repara que aqui ele tem de novo uma troca. Então você tem servos, obedecer ao vosso Senhor. Mas logo em seguida ele diz que o Senhor, de igual modo, procedei para com eles. Então, assim, é o servo obedecendo ao Senhor e o Senhor, de igual modo, procedendo com eles. Ou seja, servindo de boa vontade, como para o Senhor e não a homens. Certos de que, aqui no 8, estou lendo no 6, 8,
certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Tá? Então, esse é um trecho que, se você ler só o primeiro pedaço, servos, obedecer a vosso Senhor. Aí o outro lá você lê, mulheres, sede submissas ao homem, né? Filhos, obedecei aos pais. Se você ler só esses pedacinhos, você tem uma outra visão da Bíblia. E não existe isso. Na verdade, você tem uma troca, né? O marido com a esposa, o pai com o filho com o pai, o servo com o senhor com o servo. Isso vale para empregado hoje também. Quem trabalha em empresa, quem tem um patrão, você não deve servir ao teu patrão. Você deve trabalhar servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Porque se cada um fizer alguma coisa boa, receberá isso através do Senhor. Tá? Bom, então, essa aqui é a parte que eu acho que era a parte mais polêmica aqui da aula de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu mover para frente? Sobre o que o Rodrigo falou, que o mundo entende a palavra submissão de uma forma equivocada, muitas igrejas também agem de uma forma não muito legal em relação a isso. Entendeu? Como assim? Elabora. Tem igreja que a mulher, em momento algum, pode levar a palavra, não pode. Denominações em que a mulher não tem voz, não. É muito complicado quando a gente coloca um filtro no que a gente está lendo, né? Se a gente está lendo, tentando entender, tentando aprender, a gente vai ver que na Bíblia Deus não faz acepção de pessoas. O trecho termina assim. Então não é homem, mulher, servo, senhor, judeu, gentil. Deus não faz acepção de pessoas, né? E todos devem igualmente servir ao mesmo Senhor que está no céu, e todos devem igualmente trabalhar para a obra e levar o reino. Então, assim, homem ou mulher, tanto faz, desde que você esteja trabalhando no reino, fazendo a obra, pregando a palavra, pregando o evangelho, não tem por que você ficar tendo essa separação entre, não, esse é rico, esse é pobre, então esse pode falar, esse não. Esse aqui é homem, esse é mulher, então esse aqui pode falar, esse aqui não. Esse aqui, sabe, não faz sentido isso. Né? Para Deus não tem diferença, para Deus não tem divisão, separação de pessoas. Bom, só para a gente terminar agora, a armadura de Deus, esse é um trecho bem conhecido também, a gente já fez um estudo especificamente sobre isso, a gente já fez uma aula sobre a armadura de Deus, então eu vou passar rapidamente sobre esse aqui. Para quem está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui em cima, e aí quem não viu a aula pode aproveitar e clicar no link e ver. Tá? Mas o que ele fala sobre a armadura de Deus? Está aqui no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Para que serve a armadura? Em primeiro lugar, para a gente poder... Cadê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, eu devo me cercar da armadura de Deus. De que forma? Com o cinto da verdade, ou seja, eu tenho que conhecer e falar e usar a verdade. A couraça da justiça, ser justo e justificado, né? Você sabe que isso aí são coisas diferentes. Ser justo é agir com justiça, ser justificado significa que você é salvo. Tá? Em resumo, é isso. A gente pode fazer um estudo especificamente sobre essa separação, justo e justificado, mas, para todos os efeitos, para essa aula, justificado significa ser salvo, e isso vai te dar uma couraça. Nos pés, as sandálias da preparação do evangelho. Com isso, você consegue ir mais longe e se machucar menos, se você estiver preparado, conhecendo o evangelho da paz, ou seja, o estudo do evangelho, o estudo da palavra, isso é o que te prepara para caminhar mais longe. O escudo da fé é o que vai te proteger das setas inflamadas do maligno, aqui no 16. E o capacete da salvação, né? Então, a salvação vai proteger a tua mente, a tua cabeça,
vai proteger dos ataques do inimigo. E por último, a espada do Espírito é com a espada que a gente faz o ataque. Então, todas as outras separa que são de defesa. Então, cinto da verdade, couraça da justiça, sandália de preparação, escudo da fé, capacete, tudo isso é armadura de defesa. Mas ele coloca junto com essa armadura a espada do Espírito, por meio do qual você consegue entrar no inferno e retirar pessoas do inferno, levando a salvação, levando o evangelho, levando a palavra de salvação para as pessoas. Você está retirando ela do evangelho, está atacando o inimigo, né, de certa forma. Aliás, de todas as formas. Deixa eu ver. E aí, para a gente encerrar, eu vou encerrar lendo um trecho de Paulo em Efésios 6, 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, guarde e proteja. Antes de a gente encerrar, Amém. fazer um comentário final. Alguma dúvida? Dúvidas, dramas, dicas, comentários? Ok. Dramas. Então, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Oremos. Pai bondoso, em nome de Deus, eu te agradecer e te louvar, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, e que, ao mesmo tempo que está em todo o universo, é criador dos céus e da terra, o Senhor também está aqui entre nós, está aqui conosco, está aqui comigo. Eu te agradeço, Pai, porque a gente tem acesso à Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito a gente tem acesso à compreensão da Tua Palavra. Peço que nos ajude sempre a seguir no Teu caminho, pelo Teu Santo Espírito também, que a gente possa sempre estar agindo de forma que seja digna, que seja honrada, que seja aceitável, que seja a nossa ação, que as nossas... tudo que a gente fizer, que seja um odor agradável para Deus como sacrifício, Pai. Que meu corpo seja como um sacrifício santo ao Senhor e que minha vida seja um sacrifício também a Ti, Pai, para que a gente possa ter uma vida não só aqui, uma vida eterna, mas que uma vida eterna aqui, depois, e que as pessoas possam conhecer a Ti, conhecer o Teu Santo Espírito, conhecer o Teu reino aqui na terra, Pai, por meio da nossa vida e por meio da nossa pregação. Eu peço que abençoe a cada um aqui que ouviu essa palavra e que essa palavra possa ser vida para cada um que ouviu e que seja uma semente plantada e que cresça e que floresça e que dê frutos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ajuda cada um de nós a sempre estar seguindo o Teu reino, a Tua palavra e que a gente possa estar levando mais pessoas a conhecer a Ti e o Teu reino e que a gente possa ter mais gente se juntando a nós a vida até que Jesus volte. Eu te agradeço, Pai. Eu peço a Tua graça e a Tua proteção para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus a todos, guardem e protejam. Amém. Paz, Senhor, todos. Semana que vem tem mais. Amém. Ah, Senhor. Pai, Senhor. fique com Deus. Pai do Senhor. Amém.